Sexta-feira chegou, chegando. Hoje é dia 6 de 3 de 2026. Ah, benção divina, rapaz. Chegou meus presentinhos, meus, meus brinquedinhos no Mercado Livre. Chegou para você o que que é? A maquininha para eu fazer os cortezinhos da onde trocou o piso lá do quintal, né, do corredor, onde as pessoas vão para o atendimento. E aí eu consigo fazer aquela texturinha bem no rodapé, onde tinha saído os negocinhos. Ontem eu peguei o meu menino, chegou, falei, vamos lá. A porta de abrir lá, de fazer consulta, estava toda enroscada. Passei o negócio aí, dei uma arrebentada na coisa lá, mas tudo bem, tá valendo. É o de lixa lá, né? O negócio que ele fica oscilando, né? Chama ferramenta de oscilação. Aí aquilo ali eu consigo fazer os cortezinhos na reboque, cortezinho, tudo nas coisinhas, arrancar, tirar as coisinhas que precisa tirar. E aí eu venho, peguei lá o rolinho que eu arrumei, né, de cabelo indiano, fui, passei o cimentinho assim, fiz o testinho, ó, ficou pitelzinho. Hoje eu fui lá ver como é que tá, ó, belezinha. Ou seja, dá para mim terminar esse negocinho, esses reparezinhos, né, para eu poder vir com a tinta. E aí eu já posso começar a vir com a tinta aqui, limpando, lavando, pintando tudo, né. Professor, mas você gosta de fazer bagunça. Pois é, rapaz do céu. Quanto mais eu falo assim, eu vou parar agora que já deu. Ai, eu arrumo mais encrenca pra mim. Ai, Deus do céu. Vamos fazer bagunça, encrenca. É isso aí. E vamos que vamos. Bom, dito isso, falado isso, que mais? Que mais que eu fiz, cara? Foi isso que eu fiz? Ah, eu arrumei também um negócio para cortar galho, para mim sempre estar cortando galho aqui da frente de casa aqui, que cresce muito rápido. Arrumei o coisinho. Acho que falei, vou comprar esse negocinho, porque tá pegando de vizinho, é ruim, tô pegando de vizinho. Aí eu fui, peguei, testei lá até no pau seco, né? Porque é mais duro, né? Quanto mais seco mais duro. Rapaz, pensa no negocinho que corta, rapaz, melhor do que qualquer serrote. Nossa senhora, o serrote perdeu a vaga faz tempo, rapaz. O negocinho se faz assim, só tchuc, tchuc, já corta. É uma coisa impressionante. Eu vou falar pra você, tá melhor que a minha motosserra que eu tinha. Ou você. Claro, uma coisa grande não, né? Mas essas piquitiquinhas, pelo amor de Deus. E tô aqui fazendo só arte e bagunça. Agora começam as obras. Chegou esse aparelhinho, eu comprei esse aparelhinho para poder fazer os risquinhos da caixinha de energia, para colocar mais pontos de energia. Então, vou rasgar a parede, assim, um reboque, fazer tudo a coisinha. Já comprei o conduíte, vou comprar o fiozinho e as coisinhas. Professor, mas você mesmo faz, vai ter que ser, porque a mão de obra tá tão cara, tá tão cara, tá tão cara, que é melhor eu parar todo dia, 2 horas, eu falo assim, 2 horas de trabalho. Paro, 2 horas de trabalho, o que eu lá fazendo? Ah, mas não deu para terminar, não tem problema. Vou, continuo de novo, comprei a marreta, comprei todas as coisinhas. Vai fazer? Vou fazer. Karma que nós chega lá, devagarinho, devagarinho, um mês, vou, pinto o negocinho, comprei uma latinha pitiquinha da tinta que eu queria. É uma tinta, ela chama tinta multiuso, da Sherwin Williams. Ela só vende de galão, né? Ela não vende barril de 18. Eu tenho que comprar de galão em galão. E ela é como se fosse uma tinta óleo. Só que ela não é aquela tinta óleo que descasca. Ela é tipo uma tinta óleo que entra para dentro das paredes. Eu já vi gente passando, parece que fica até resinado a parede, sabe? É muito bom. Eu gostei. Mas, mas, uma latinha custa caro. Não é tão baratinho. Só que o que, que eu vou fazer? Como eu sou meio velho, já tomei na terceira idade, então eu vou fazendo devagarinho. Então eu compro uma latinha, faço um pedacinho. Então quando o pessoal chega aqui, eu falo assim, nossa, mas tem uma falha aqui. Tá pintado daqui até aqui, mas e o resto? E eu queria também pintar duas cores, né? Mas eu não sei como é que eu vou pintar, porque o branco é baratinho, baratinho. É o mais barato. Aí o platinado, que seria o cinza, moço, é caro para dar com porrete, rapaz.
E aí eu não sei não como é que eu vou fazer. Eu não sei, eu ainda não decidi se eu vou comprar duas cores, se eu deixo as duas cores, se eu faço uma cor só. Eu ainda não decidi. Ainda não decidi. Então vai ser meio que. Vamos ver as cenas do próximo capítulo para ver o que ele quer. Porque, não dá para decidir não como é que vai fazer. Se aos pouquinhos for entrando dinheirinho, eu vou fazendo. Senão, deixa quieto aí, porque eu não posso tirar o dinheiro da reforma do piso. Porque senão eu fico gastando dinheiro, na hora de daí fica atrasando. Tá o piso aí, as coisas tá aí, eu preciso trocar o piso, arrumar lá a lavanderia, tudo lá, trocar a porta do banheiro do atendimento lá, para ficar para fora, não ficar lá para lavanderia, porque senão a pessoa tem que ficar entrando no meio das roupas lá para ir fazer xixi. Vamos ver, vamos ver. Seja o que Deus quiser. Vamos ver. De pouquinho em pouquinho nós chega lá. Né? De pouquinho em pouquinho nós vamos daqui, vai de lá, nós chega lá. Chega lá, chega lá. De pouquinho em pouquinho. Bom, é isso aí. Bom, vamos falar do que interessa mesmo? Tal do Vorkar. Moço do céu. Rapaz. Jornal da CNN. Comentário do William Wack. Celular de Vorcaro revela submundo do poder. A polícia extraiu dali e entregou em parte, para uma CPI um roteiro prontinho de um filme sobre a promiscuidade entre endinheirados. Nossa Senhora. Agora, veja bem uma coisa. O que eu fico pensando e imaginando? Polícia Federal sempre esteve obedecendo e falando amém para o juiz Xandão. Será que a Polícia Federal não recebeu nenhum ofício? Porque o cara é só fazer um papel e falar assim: eu, juiz do Supremo, estou mandando você me passar todas as provas que tem do Vorkado. E depois ele pode falar assim: suprimir isso, não deixar em, sei lá, oculto lá, não falar para nada, para ninguém, isso. Aí nem a CPI vai ficar sabendo das coisas que tem. Será que de fato é tudo que tem? Ou tem gente escondendo? Porque se controla um banqueiro, se controla tudo isso aí, quanto mais o Zezinho da esquina, um delegado, rapaz. Um delegado, então, os caras falam assim, isso aqui, mas, rapaz, se eu conseguia manipular até presidente da república, quanto mais um delegado. Esse é meu medo. Esse é meu medo. Se vai acontecer ou não vai acontecer, eu não sei, mas que é meu medo, é meu medo. Agora, uma coisa desse nível, desse tanto, não deveria ficar em mãos da Polícia Federal. Ele deveria ser aberto de forma totalmente pública, inclusive para todos os jornalistas, de tudo que existe. Isso aí deveria se chamar todos os jornalistas, falar, estamos aqui com as provas, vamos abrir todos juntos. Junto com o jornalista, junto com a polícia, junto com tudo, junto com o presidente da Câmara, presidente do Senado. Vamos abrir tudo, vai. Pum. É isso aí. Agora ninguém pode esconder mais nada. Porque do jeito que fazem, e aí? Como que eu vou saber se tem coisa escondida ou não? Eu não consigo confiar. Você confia? Eu não confio. Eu não confio. A Bíblia mesmo fala pra gente, não confia nem na tua mãe. E se eu não posso confiar nem na minha mãe, quanto mais no Zezinho da esquina, rapaz. Hum, não, pelo amor de Deus. Mas não para por aí não. Vamos lá. Jornal da CNN. Vorcaro, dois pontos. Abre aspas. Esse negócio de banco é igual máfia. Fecha aspas. E ele não estava mentindo, não. Em conversa com namorada, banqueiro relata guerra em meio à tentativa de venda do Banco Master para o BRB. Enquanto tentava concretizar a venda do Banco Master para a estatal BRB, o empresário Daniel Vorcaro comparou a atividade de instituições financeiras a uma máfia. Esse negócio de banco sempre falei que é igual máfia. Não dá para sair. Ninguém sai. Bem não sai. Só sai mal. Escreveu Vorcaro então a namorada no dia 7 de abril de 2025.
E o cara, se ele já pensou se ele vendesse isso aí, ele ia pegar uma grana violenta, ele ia transformar isso aí, sumir do Brasil, com muito dinheiro. E o Banco de Brasília, o cidadão de Brasília, o governo ia ter que arcar com todo o rombo que ficou. Parabéns para os auditores, o pessoal que bloqueou isso daí no Banco Central. Hein? Pode falar o que for, o nomeado do Lula lá, o Galípolo, ele está de parabéns. Pode falar o que for, está de parabéns, porque não é brincadeira não, cara, é muito dinheiro, hein? Oh, esses caras chegavam forte, já pensou o tanto que já tentaram falar pro Galípolo, ó, eu te dou tanto para você liberar isso, ó, faço assim tanto se você liberar. E aí? Pensa, ó, aí que tá o tio do negócio. Tenta imaginar a seguinte cena. Tenta imaginar a seguinte cena. Vocês, né? A seguinte cena. O tamanho da tentação que é. Você lá tá trabalhando, tudo lá, de repente alguém chega para você. Tenta imaginar a cena. Tenta imaginar a cena. Chega alguém para você e fala assim, ó, eu te dou 50 milhões. 50 milhões. Você começa com 50 milhões? 50 milhões eu compro uma casa para mim, eu compro uma casa do meu filho, compro um carro zero muito maravilhoso e ainda me sobra 40 milhões no banco. 40 milhões no banco vai me dar, nossa, vai me dar 50 mil reais todo mês, assim, limpinho para eu fazer o que eu quero. Isso é porque, na verdade, não é 40 mil, né? Vamos falar que é 300 mil reais todo mês. Porque 40 milhões? Nossa, 300 mil todo mês. Nossa. Você faz esse cálculo. Você acha que você não faz cálculo? Você cairia ou não cairia? Será? Posso falar uma coisa para você? Eu vou falar uma coisa de mim. Por isso eu agradeço a Deus por não me colocar numa situação como tal. Porque eu acho que essa tentação seria a tentação mais difícil que pode ter. Por quê? Porque por mais que eu ainda esteja num estado de evolução, a nossa coisa de pai, a nossa questão família, ela vem e fala assim, não, ela tenta justificar, falando assim, ó, oh, a sua família, você sempre lutou a sua vida inteira para sustentar sua família, para deixar sua família bem, a sua família, o seu filho não vai mais ter esse desespero de ter que trabalhar, você vai poder ir e comprar um bacalhau de verdade na hora de fazer a Páscoa, você não vai precisar comprar esses peixes vagabundo desfiado que tá baratinho, não. Você vai poder comprar um negócio bom, você vai poder ter uma casa boa, vai ter uma piscina, você vai poder viajar para o Egito. Você vai para o Egito. Ah, é família, todas as coisas que você queria fazer, todas as coisas que você queria. Moço, moço, moço do céu. Eu pela minha consciência, eu acho, quem acha não sabe, só se vier o teste para eu conseguir saber. Eu acho que eu não tenho capacidade hoje para tal situação. Por isso que eu falo para vocês, se eu não tenho, eu fico imaginando o resto, achando que tem. Eu, antigamente, eu falaria, não, eu não teria problema, não. Mas hoje, com a consciência mais ampla, hoje eu tenho certeza que eu teria um conflito muito grande dentro da minha consciência. Eu, para fazer uma coisa dessa, eu teria que fazer um jejum, eu teria que. Ah, moço, você sabe qual que é o problema pior de tudo isso? Eu vou falar para você. Porque se vem uma tentação dessa e você não pega, eu vou falar para você o que, que vai acontecer. O que, que acontece na vida da pessoa? A pessoa depois, ela vem. Depois que ela fala assim, não, não quero.
Vem uma doença para a esposa ou para o filho, onde precisa de dinheiro. E ela fala assim, nossa, preciso de 50 mil, não tem. E era para mim ter 40 milhões, 50 milhões. Isso daí ia ser dinheiro de pinga. Não ia dar nem. Ia ser 10 dias de rendimento na poupança e já ia dar o dinheiro. E eu ia conseguir pagar a coisa. Aí você vê sua esposa morrendo, seu filho morrendo, ou você tudo lascado lá com uma doença lá que você não consegue arrumar e fazer todas as coisas. Você depende do público. Aí depois chega seu filho, não tem nem onde morar, tem que pagar um aluguel, ficar vivendo não sei o que, você fica lá naquela coisa assim. O problema não é você chegar na hora e negar. Fala assim, eu nego porque eu sou o bonzão, eu sou o lindão de Deus. Eu sou o lindão de Deus, vou negar. Não. O problema é vir o arrependimento de não ter pego. E aí? E aí pergunto eu, e aí? Pegaria ou não pegaria? Vamos lá, televisão 3.0, enquete. Você pegaria 40, 50 milhões? Para quê? Para quê que é? Para matar alguém? Não. É só para você não ver nada. Você fala assim, não, não. Está aprovada a venda do banco. Você é só um auditor, não está liberado. É só para soltar a pessoa, não prender uma pessoa. Justificativa espiritual posso ter um monte. Porque com esse dinheiro eu posso construir um hospital espiritual e ajudar um monte de pessoas. Com esse dinheiro eu posso fazer não sei o que, lá. Olha, solta essa pessoa e não tem problema, porque a justiça divina vai acontecer na vida dessa pessoa. E a hora que você desencarnar, como é que faz? Moço, eu não queria estar na pele dessas pessoas que receberam propina. Ou dessas pessoas que estão comandando isso aí e recebendo propina. E eu não queria estar na pele desses caras, não. Porque é exatamente o que isso vai acontecer. Se você não pega, você fica pro resto da sua vida lamentando que você está todo fodido porque veio esse presente e você fala assim, mas será que esse presente não era de Deus? E se você pega, você muda a tua vida, você não consegue mais ficar com o espiritual, você muda a sua vida para que não venha essa cobrança espiritual de que você fez uma coisa errada. E aí? As duas decisões, por isso que é horrível. Essa eu acho que é a pior tentação que pode ter no planeta. Porque as duas decisões que você fizer, você vai tomar no nariz. E para sempre, até o dia da sua morte. Já pensou ficar vindo cobrança na tua cabeça? Até o dia da sua morte? Se eu vou ter cobrança daqui, vou ter cobrança de lá, vou ter que acontecer isso aqui, vou acontecer de lá. Então pega o dinheiro. Pelo menos eu fico cobrando com cobrança rico. Tomando vinho, tomando chuva. Como é que o pessoal fala? Champanhe. E aí? Vocês conseguem perceber que não tem uma resposta? Porque a moralidade que você tem é uma moralidade porque a sociedade falou que é assim. A sociedade falou que não sei o quê. A sociedade, a sociedade, a sociedade. Mas eu não estou nem aí com a sociedade. Eu quero saber eu comigo mesmo. O que eu vou falar para mim mesmo e o que Deus vai jogar na minha cara. E aí? Só para reflexão de vocês, tá? Porque isso aí faz parte do ensinamento, faz parte das coisas que eu quero que estimular vocês, para vocês entrarem em todas as situações que vão acontecendo, para vocês verem como é importante a gente falar dessas notícias,
vislumbrar essas notícias e não só isso, a gente fazer uma dramatização, ou seja, a gente fazer um psicodrama dessa situação da gente tomando uma decisão e tudo vindo para cima da gente. Agora imagine outros tipos de decisões, como pessoa que engravidou e a pessoa foi um bandido. Tiro ou não tiro? Se eu tirar, tem prós e contras. Se eu ficar, tem prós e contras. E vai de todas as outras coisas. Se eu casar com fulano, prós e contras. Se eu separar, prós e contras. E vai, e um monte de coisa. A vida da gente é de decisões. E todas as decisões têm prós e têm contras. Não existe uma decisão perfeita, não existe uma decisão ótima. Todas geram efeitos colaterais. Todas. As decisões que eu tomei na minha vida, de pegar e largar tudo, Nações Unidas. Se eu tivesse nas Nações Unidas hoje, eu tenho certeza que eu estaria sim disputando a presidência das Nações Unidas. Sério, professor Rápido, como que eu subi? Eu já estava batendo na porta do diretor. Vou falar com você, filho. Eu estava subindo espiritual, estava me projetando uma velocidade que nunca vi ninguém nas Nações Unidas. Uma pessoa dentro das Nações Unidas, para chegar onde eu cheguei, era para levar coisa de 20 anos. Sério? Opa! E o espiritual fez de um jeito assim, foi com um foguete. E experiência em reconstrução pós-guerra, ou seja, o que precisa hoje nas Nações Unidas, porque está tendo guerras e guerras e guerras, depois quem que vai reconstruir tudo isso daí? Quem que sabe como que reconstrói um país? Eu sei. Trabalhei quanto tempo com isso daí? Sou expertise nisso. Porque o povo fala, não, para reconstruir. Não. O povo migra, depois tem que trazer. É uma complexidade que vocês não têm noção. E aí, qual que é a prioridade? Uma escola ou um hospital? Eu tenho só dinheiro para um. Faço escola ou faço hospital? Entendeu? A coisa é bruta, moço. A coisa é bruta. Não é simples, não. Fica para reflexão de vocês, combinado? A coisa está feia. Ó, só mais uma fala aqui do Gabi. Como fiquei muito exposto, ficou muito arriscado, mas está caminhando para resolver. André baixou a guarda e os ataques diminuíram bem, explicou na conversa. O Gajo falando, né? Criaram um problema que não existia, mas agora não adianta eu reclamar. Tem que resolver. Oi, amor. Sim. Acabei de chegar em casa. E aí? E como foi o dia? E o surfiet? Tô aqui, amor. Sobrevivi mais um dia. É isso aí, amor. Está amenizado? Será que o pior já passou? Amor, tô na adrenalina. Ainda na guerra. Não sei se passou. Uma coisa que eu vou dar de dica para vocês. Não chame seu cônjuge de amor. Não chame seu cônjuge de querido, paixão. Não, o meu anjo. Chama sempre pelo nome. Ô Ricardo, ô Fulano, chama pelo nome. Essa é a assinatura da pessoa. Se você muda o nome, a pessoa muda também, tá? As características de quando você conheceu. Se você continua, ela sempre continua daquele jeito que você conheceu desde sempre, tá? É uma dica que eu dou para você. O nome tem um poder sem precedente. Eu posso imaginar coração, né? Amor, coração, paixão. Preciso chegar ao final. Mas você deve saber, sentir. Como fiquei muito exposto, ficou muito arriscado. Mas está caminhando para resolver. André deixou a guarda de ataques diminuírem bem. Oh, surreal tudo isso que está vivendo. Muito.
Espero que possamos viver em paz depois disso. Foi para um caminho muito louco. Você merece muito. Criar um problema que não existia. Mas agora não adianta reclamar. Tem que resolver. Amor, eles não iam deixar você sair assim por cima, sem tentar te bater. Verdade. Esse negócio de banco sempre falei que é igual máfia. Não dá para sair. Ninguém sai. Ele não sai. Só sai mal. Você nunca me falou isso. Isso é uma conversa entre namorada. A namorada. Imagine a realidade, né? Com os políticos e tudo mais. Bom, o dólar estabilizando no meio dessa guerra, para mim isso é ótimo, perfeito. Nós fechamos ontem em 5,26, ele chega a bater 5,29, 5,30, 5,33. Então ele dá uns picos, ele sobe, depois ele regula, ele está nesse processo. Eu não sei se o Banco Central está vendendo ou não, mas tá bom. A Bolsa de Valores, cadê a Bolsa aqui, meu filho? Oh, meu Deus do céu, cliquei aqui para aparecer o monitor, cadê o C, meu filho? Cadê as ações? A Bolsa da Alemanha está no 0 a 0 hoje, 23.800. A do Brasil ontem deu uma despencada boa, fechou em 180 mil. Ainda é um valorzinho bom, mas está dando umas quedas boas aqui no Brasil. Mas o dólar não mexeu. Olha que interessante. A bolsa está tendo muitas oscilações e o câmbio não está alterando. Eu não sei o que o Banco Central está fazendo para regular e controlar o dólar. Está simplesmente surreal isso. Saiu as especulações em câmbio? Não sei. Só sei que era para ter uma oscilação muito grande no câmbio, igual ontem. Porque, olha só, a bolsa caiu 2,64%. É muita coisa, moço. É muita coisa. Muita coisa. Mas muita coisa mesmo. Assim, muita coisa. Muita coisa. E eu só observo. Porque não tem muito o que fazer, né? Só tem que olhar, 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 ver, analisar e rezar. Deixa eu ver a Petrobras. Petrobras ficou praticamente no 0 a 0. Teve uma ação que subiu, outra caiu. Então está no 0 a 0. Então, no meio dessa guerra do cão aí, a Petrobras ainda está boa. A Vale que está caindo um pouco. Minério não deveria subir um pouquinho, né? Depois estica, né? Para reconstruir o planeta. Imagina só, a Braskem que está subindo todo dia, vai subir um monte. Bom, mas vamos lá. Então, Bolsa do Brasil, com dor de barriga. Jornal da Infomone, mas câmbio bem. O carro de 120 mil reais virou um choque de preços. E o alvo agora é o seminovo. O novo Tigo 5X reposiciona a régua de valor e pressiona um dos estoques mais sensíveis do varejo. Há poucas semanas, porque aqui é uma coluna social, tá? Então é o Gajo fazendo comentário, tá? O cara chama JR Caporal. Há poucas semanas eu escrevi aqui na Car Invest que os veículos na faixa de 200 mil entraram numa zona de risco, porque o zero ficou bom demais pelo que entrega. Agora, a pressão desceu um degrau e ela costuma ser mais barulhenta. O gatilho foi o lançamento na casa de 120 mil, que está chamando a atenção justamente por oferecer pacote de equipamentos e percepção de carro maior, num preço que até ontem era território de versões de entrada mais espartanas, ou seja, mais de rico, 200 mil. Entrou um carro por 120 mil. O fato relevante não é apenas um SUV por 120 mil, é a mudança no piso de entrega de um carro 0 km. Quando um modelo chega com um conjunto forte de conteúdo, garantia e apelo de produto nessa faixa, ele muda a conta do consumidor e puxa toda a cadeia.
O mecanismo é simples. O carro zero redefine a referência de valor. O seminovo precisa voltar a ficar barato o suficiente para compensar a idade e risco e financiamento. Para isso acontecer, o preço do usado ajusta. O giro desacelera e o estoque fica mais caro de carregar. O novo Caoa Chery Tiggo 5X estreou com preço de chamada de R$ 119.990, ou seja, 120 mil. Na versão Sport, com estratégia explícita de volume. Eles querem socar volume. Vamos quebrar todos os concorrentes com volume. A atração de demanda apareceu rápido. Há registro de cerca de 15 mil vendas em 4 dias. Cara, é muita venda em 4 dias. Com operação de lojas estendendo horários. E o ponto central para o seminovo está no pacote percebido, versões com itens avançados de segurança e promessa de maior tranquilidade para o comprador, com uma garantia de 7 anos destacada na comunicação do modelo. Isso coloca concorrentes diretos em posições defensivas e aumenta a intensidade de descontos do 0 km, por tabela. Ou seja, o que nós podemos falar aqui? Graças à China, os valores dos carros vão dar uma puxada para baixo. Automaticamente o usado que estava esticado também, que ninguém conseguia comprar, agora vai ter que baixar. Tipo, um carro desse saiu da concessionária, passou um ano, ele foi vendido por 120. Ele tem que ser vendido por 90 mil. Com 2, 3, 4 anos de uso, ele tem que ser vendido por 60 mil. Metade do preço. Porque ninguém quer carro chinês usado. Por 60 mil, você pegar um carro de 4 anos, você não compra mais HB20, você não compra mais nenhum outro carro usado. Porque os carros vêm pelado. E esse carro vem com ar-condicionado, teto solar, roda grande, não sei o que, um SUV, carro bonito e chique. É igual comprar carro importado, tipo comprar Mercedes, não sei o que. Depois sai da concessionária, o preço Volvo, cai lá para baixo. Quem quer usar um trem desse? Só que o carro chinês ele é uma montagem de peças que tem no mercado. Então ele pega suspensão da Fiat com motor da Chevrolet, com não sei o que lá, e ele vai montando. Então as peças você acha com facilidade no mercado. O problema é que ninguém quer carro chinês usado, só querem novo. E quem está comprando carro quer ficar 10 anos com o carro, porque não quer mais ficar trocando todo ano. Porque perde muito valor. Então, para valer a pena, tem que ficar 10 anos. Que é o que eu sempre fiz, né? 10 anos. Agora eu acho que vai ter que passar um pouco mais, porque eu não vou ter condição. E aí? Pois é. E aí pergunto eu, e aí? Só observa. Falando em China, Jornal DW Brasil. China anuncia menor meta anual de crescimento desde 1991. A China está consciente de que vai dar uma quebra no seu crescimento, que não dá mais para crescer 7, 8, 10%. E diminuiu. Só que diminuiu, você sabe qual que é o valor de crescimento dele? Segundo a economia do mundo, o país asiático prevê incremento entre 4,5% e 5% no PIB. A aposta de Pequim é em crescer com qualidade. Esbarra em baixo estímulo ao consumo, dizem especialistas. Mas mesmo assim vai crescer 4,5%, 5%. E é o menor desde 91, é. E o Brasil? Rapaz, o Brasil está em uns 2%. Festejando, vamos crescer 2%. Crescer? Está só afundando. A indústria daqui está só morrendo.
país asiático é a segunda maior economia do mundo, mas enfrenta sérios desequilíbrios estruturais e pressão comercial dos Estados Unidos para manter um alto volume de exportações. Posso falar uma coisa para vocês? A China, inclusive, deu uma notícia, falou assim, ó, nós não vamos soltar a primeira bomba. Nós não vamos soltar a primeira bomba. Mas se alguém soltar a primeira bomba contra nós, não haverá segunda bomba. Porque nós vamos com tudo para cima e vamos acabar com tudo. Vamos fazer um estrago total. E essa questão do petróleo? Jornal Reuters. A China intensifica a corrida tecnológica com os Estados Unidos, à medida que desequilíbrios econômicos se aprofundam. A China prometeu aprofundar os investimentos em indústrias de altíssima tecnologia e inovação científica, ou seja, tecnologia de chip. E falou que vai passar os Estados Unidos nisso. Se passar, acabou. Estabeleceu uma meta de crescimento reduzida para esse ano. Foi 4,5 e 5. Mas eles vão tochar em tecnologia. Agora chegou no ponto que eu tenho que vencer os Estados Unidos. Ele tem que baixar a cabeça para mim e obrigado a comprar as coisas de mim. Para eu fazer isso, eu preciso de tecnologia altíssima. Taiwan tem. Pega o Taiwan? Eu não vi nada eles falando de decisão de guerra, mas teve reunião de guerra. E não saiu em jornal nenhum falando sobre o que foi decidido. E eu não consigo saber. Infelizmente, eu não sei por que estão escondendo essas questões da guerra, só da economia. Posso falar uma coisa para você? A China, ela aprendeu a esperar o momento certo. E os Estados Unidos? Metendo os pés pelas mãos? Não sei. Porque se ele fica quieto e fica esperando, uma hora ele se lasca. Então o que os Estados Unidos fez está certo, mas tem um custo muito alto. Só que o custo não é só para ele, é para o planeta. E o que os Estados Unidos queria fazer, ele está conseguindo. Exemplo, Jornal da Infomone. O Donald Trump fala sobre alta dos preços da gasolina durante a ação no Irã. Sabe o que ele falou? Vocês têm noção do que o gajo falou? Porque ele é debochado, né? Ele é debochado. Vocês têm noção do que ele falou ou não? Eu vou falar para vocês. Se subirem, subiu. Se subir, subiu. Não tenho nenhuma preocupação com isso. Claro, ele é autossuficiente, os Estados Unidos é autossuficiente. Disse ele enquanto perguntando sobre os preços mais altos na bomba de combustível. Ele tem Venezuela. Ele tem coisa. Ele tem autossuficiência nos Estados Unidos, tem Venezuela. Tipo assim, eu não dependo de mais ninguém. Só que a China está montando toda a estrutura dela para fazer uma transição. A China está investindo em energia eólica, energia de usina hidrelétrica, está investindo tudo isso. Por quê? Para quê? Para não depender desses problemas. Ai, tá tendo dor de barriga lá no Oriente Médio. Eu não quero nem saber mais de combustível. Eu já gero minhas coisas, anda tudo de elétrico, eu não quero nem saber. Para mim o negócio é terra rara, eu faço um monte de bateria, está resolvido o meu problema. Vocês querem ficar queimando combustível? Pode queimar combustível quando vocês quiserem. Eu vou para outro patamar. E aí força, de certa forma, força o hidrogênio. E vocês sabem o que a China pegou e falou? Ó, escuta que eu escutei num comentário que não está aqui, é que é difícil achar. Eu preciso dar uma pesquisada para ver se é verídico, mas eu vi no jornal falando assim, o governo chinês falou assim, nós somos os únicos que temos a bomba de hidrogênio. Nenhum país do planeta tem a bomba de hidrogênio igual nós temos.
Tipo assim, Estados Unidos tem um monte de bomba atômica e eu tenho a de hidrogênio. E a minha de hidrogênio é mais poderosa que a da atômica sua. E aí, moço? Você tem noção disso ou não? Aí Donald Trump falou assim: não tenho nenhuma preocupação com isso, disse ele quando perguntado sobre os preços mais altos na bomba. Eles cairão muito rapidamente quando isso acabar. E se subirem, subiram. Mas isso é muito mais importante do que ter preços da gasolina subindo um pouco. Só que não está subindo um pouco. Sabe para quanto que está hoje a commodity de combustível? O ouro subindo de 0 a 0 praticamente. Está $5.000. Está até caindo, né? Se for analisar, está caindo, voltando no preço do patamar. Mas vamos lá. Petróleo Brent, agora, nesse último momento, 87. Não, eu sou obrigado a arredondar. $88 o barril. 88. 88, beirando 90. 88. Até semana que vem, provavelmente, já esteja $90. Aí saem as notícias do jornal, porque é só chegar nos 90 e começa a aparecer tudo quanto é jornal. Então já se prepara, porque vai sair reportagem no jornal e vai sair um monte de coisa de televisão falando: olha, o petróleo chegou a 90, como é que vai ser? Vai subir a gasolina nas bombas? Ai, Petrobras, fala para nós. Escuta o que eu estou falando. E o gasóleo, deixa eu ver. Gasóleo subindo mais 5%. Cara, gasóleo para de subir. Óleo de aquecimento parou um pouco de subir. Ou seja, gasóleo é o petróleo da Europa, que a Europa usa, se chama gasóleo. Rapaz do céu. Combustível na Europa está no valor. O diesel na Europa está um valor que não tem cabimento. É um valor assim monstro, monstro. Está assim um valor dobrou. E como é que você faz uma logística onde dobrou os preços? E na Europa você não gera energia com hidrelétrica, você gera energia com combustível. Imagine o custo de vida do europeu, porque lá a energia elétrica eles repassam 100%. Não tem que ter aprovação. Ai, não, vai ver se sobe ou não pode, sobe. Ai, nós vamos. Não, filho. Subiu, subiu. Baixou, baixou. Subiu, subiu. Baixou, baixou. Se você já tem dificuldade de viver na Europa porque o custo da energia elétrica é alto, agora você se lascou mesmo. Sabe o que vai acontecer com os europeus? Eu tenho uma casa, mas na minha casa eu não vou ligar nada. Só a geladeira fica ligada, eu nem vou ficar na minha casa. Se eu quiser ver televisão, quiser ter calefação, eu vou para um bar. Sai mais barato você ir para um boteco, ficar num aquecimento lá, numa energia lá, numa climatização de um boteco, de um bar, de um pub, do que você ficar na tua casa gastando energia ali. As pessoas só vão para casa agora para dormir. E olha lá ainda, né? Porque se ficar em casa vai ter que gastar uma energiazinha para calentar tudo as coisas. Ó, presta atenção nessa outra matéria aqui. Brasil 247. Apesar que eu não gosto de jornal, porque eles dão a matéria tendenciosa, mas eu não leio a matéria falando do jeito que é. Não, eu pego e eu já tinha lido, já cruzei informações e vou. Então, se vier um ignorante, fala, mas esse jornal não presta. E ó, fica na tua. Porque não adianta eu só ler jornaizinhos lindos e maravilhosos. Eu também tenho que ver como que os jornais de tendência puxam a sardinha. Para eu ver como está sendo a manipulação dos seres humanos, beleza? E vira e mexe as pessoas falam, mas esse jornal não dá para confiar. Mas quem falou que eu estou confiando? Mas tem números que eles são obrigados a passar. Exemplo. Guerra contra o Irã custa 890 milhões de dólares por dia aos Estados Unidos. Vamos arredondar. 900 milhões por dia. 900 milhões de dólares por dia. Só contra o Irã. Beleza? Muito bem.
Presta atenção nisso daí. A Alemanha, jornal Reuters, a Alemanha pode sofrer impacto, só que é um país só, imagine todos os outros, que é a mesma realidade dos outros, tá? A Alemanha pode sofrer um impacto de 46 bilhões de dólares com a guerra contra o Irã, por alta do petróleo, afirma o Instituto. Presta atenção. 46 bilhões. Os Estados Unidos gastando 900 milhões por dia. Então vamos lá, fazer uma conta bem de boteco. 900 milhões vezes 30, para a gente saber quanto gasta no mês, nós vamos ter mais ou menos, vamos arredondar, 25 bilhões de dólares. 25 bi no mês. A Alemanha, só a Alemanha, vai ter um prejuízo de 46 bi. Mais do que os Estados Unidos gastam no mês na guerra com o Irã. Ou seja, resumindo, os Estados Unidos sai mais barato, sai mais barato eu atacar o Irã com um míssil gastando quase 1 bilhão por dia, do que eu não fazer nada e tomar no nariz o custo da guerra. Em relação a petróleo, por exemplo. Ou seja, dentro de uma matemática nua e crua, é mais barato eu mandar porta-aviões, equipamentos de guerra, lá para a região do Oriente Médio, e mandar míssil para tudo quanto que é lugar, e liberar o Estreito de Hormuz para começar a voltar a ter petróleo e abaixar o preço do petróleo, do que eu não fazer nada e ficar tomando no nariz com o preço do petróleo. Só que, ó, presta atenção. Então, a guerra sai mais barata do que ficar quieto. Beleza? Aí, tá provado aqui. Certo? Agora tem um detalhe. A indústria na Europa tá subindo, certo? Eu tenho uma indústria na Europa. Eu produzo, sou a Nestlé, sou a Volvo, sou a Scania, tudo lá da Europa, certo? Tudo empresas gigantescas, monstruosas de lá. Eu vou fabricar algumas coisas. Subiu o preço do petróleo. Eu falo, rapaz, eu não posso mais fabricar coisa aqui, porque o meu custo vai ficar muito alto. Eu não vou ter mais lucro. Para mim, isso aqui não dá, não fecha a conta. Não fecha a conta para mim. E aí? O que eu vou ter que fazer? Ah, sei lá, vou ter que fazer alguma coisa. Vou ter que mudar minha fábrica daqui da Europa. A Europa vai perder mais e mais indústria, que já está perdendo, já faz anos que está perdendo. Aí eu chego à indústria e vou falar assim, eu vou para onde? Eu vou para a China. Que a mão de obra lá ainda é barata, ainda tem estrutura. Então, de certa forma, os Estados Unidos estão ajudando a quebrar a Europa e mandar fazer a China crescer um pouquinho mais. Só que dessa vez, não é todas as empresas indo para a China. Dessa vez tem um detalhe a mais. Algumas empresas na China vão falar assim, opa, o custo aqui vai começar a subir. Porque a China não é autossuficiente. E eu não vou conseguir escoar esse produto para o maior consumidor. Para mim não está mais valendo a pena ficar andando de barquinho para o mar, porque está muito risco. É um míssil, afunda meu navio e eu perco tudo as coisas. Está muito instável. Então, decidindo mesmo, eu acho que é melhor eu ir para os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos, moeda forte, dólar, então tudo que eu produzi, a minha estabilidade nos meus cálculos é baixa, não tenho imprevistos. E lá, eles são autoprodutor, autossuficiente de petróleo, então eu não vou ter problema. Vocês conseguiram entender como é que é bom a guerra para os Estados Unidos? Por que os Estados Unidos sempre numa guerra cresce? E o mercado americano não vai ser mais de 400 milhões. O mercado do americano, ele pegando o Canadá, pegando a América Latina inteira, o mercado americano vai ser de 1 bilhão de pessoas. E os Estados Unidos vai estimular para que todos os países latinos consumam igual todos os americanos. Ele vai transformar a América Latina inteira num grande Estados Unidos.
Venham, faça parte dos Estados Unidos. Imagine 1 bilhão de pessoas consumindo igual os americanos fazem hoje. Nós nos tornaríamos a maior potência do planeta inteiro. Seria o nossa. E vocês acham que não é esse caminho que vai seguir? Porque os Estados Unidos só está perdendo para a China por causa da população. Porque se fosse os 400 milhões que os Estados Unidos têm de população, mas a China ia ficar muito para trás, mas muito para trás. A China só é potência por causa da população, que tem 1 bilhão. Porque se não fosse isso, se tivesse a população da Alemanha, a China ia ficar lá para trás. A Alemanha está muito à frente da China. A França está muito à frente da China. A China só é esse poder por causa da quantidade de habitantes que tem. Consegue entender por que um vírus seria algo incrível e maravilhoso na China para reduzir para metade a população? Solta um vírus lá, coronguinha lá, vamos tentar reduzir. O problema é que o tiro saiu para outro lado. Porque nasceu lá. A intenção foi essa. Se vocês conseguirem enxergar um pouco mais macro a coisa fica diferente na cabeça. Aí vocês não conseguem mais engolir linguiça que o povo está falando aí. A partir do momento que eu passei essa informação para vocês, agora vocês não conseguem mais engolir linguicinha. Não, vocês já começam a enxergar mais assim. Vocês falam, não, opa, ligou uma pecinha com a outra. Opa, agora fez sentido. Aí ferrou, moço. Aí ninguém segura vocês. Porque aí vocês falam assim, não. A pessoa fala assim, cara, nunca tinha pensado nisso. Aí sabe o que acontece? Sabe o que é legal? Passa 2, 3 dias, uma semana, começa a sair notícia do que a gente comentou aqui. Porque a coisa é tão lógica, a coisa é tão interessante, que os pseudocientistas, que os pseudos inteligentes, que é aqueles que aparecem na televisão, que é menos inteligente do que nós, só que ele está na televisão, eu não estou, né? Aí eles vão e dão essa versão. E o povo acha que foi eles que teve essa ideia inteligente. Nós estamos muito mais à frente desses palhaços aí. Jornal Brasil 247. The Economist, é uma revista, um jornal, né? Critica a guerra sem sentido de Donald Trump no Irã. É aquela que sai com aquelas capas lá falando do futuro. Mas será que é sem sentido? Eu não acabei de dar sentido para vocês dessa guerra? Será que ela é tão sem sentido assim? E não é uma questão de bomba atômica. Se fosse uma questão de bomba atômica, eles já tinham resolvido o problema com a Coreia do Norte faz tempo. E os Estados Unidos não vai ficar lá. Tanto é que o Paquistão já está mandando para a fronteira com o Irã lá um monte de míssil, um monte de soldado. O buraco é mais embaixo, mano. Então, esses mísseis que foram para Dubai, para Catar, para não sei do que, Emirados Árabes, para Arábia Saudita, o Iraque, para Kuwait, para tudo quanto é esse lugar aí, isso daí, para mim, é uma manipulação, porque eles sabiam que tinha drones, deixaram os drones, só vão atacar agora os drones, depois de 6 dias, 5 dias, 6 dias, só vão atacar as bases profundas lá, os túneis, onde tem esses drones, para acabar com esses drones, só agora, depois que foi atingido tudo quanto é lugar, tudo quanto é país. E eles já sabiam antes. Se não quisesse que soltasse esses drones, já tinham atacado antes. Antes. Eles sabiam exatamente onde era. Deixaram isso acontecer para quê? Para fazer com que esses países entrem em guerra terrestre, porque na terrestre os Estados Unidos falam assim, tchau, filho, tô fora. Tô fora. Agora eles vão fazer a guerra terrestre, invadindo o Irã terrestre, mas não ele, o Paquistão já está indo, não sei quem já está, vai um monte, agora vai entrar um monte ali. Agora eles vão em peso ali, para entrar tudo ali.
Porque aí os Estados Unidos falam assim, hasta la vista, baby. Mas será, professor? Ó, Jornal da Infomoney. Donald Trump diz que após o Irã, para mim ele vai sair agora, vai dar 7 dias ele, tchau, 7 dias, os Estados Unidos vai sair fora. Escuta o que eu estou falando. Donald Trump diz que após Irã, será questão de tempo, e bota pouco tempo, para que americanos voltem a Cuba. Em discurso na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos afirma que Cuba quer muito fechar um acordo. Mas reforça que primeiro precisa encerrar o conflito com o Irã. E ele vai anunciar um negócio lá e falou que acabou, e acabou, e acabou. Jornal da Infomoney. Após reclamações, agora Donald Trump busca apoio da Europa em meio à guerra contra o Irã. Porque ele sabe que agora está ficando mais caro, então ele tem como justificar economicamente que, ó o custo seu, ó o gasóleo quanto é que tá, olha aí o diesel. O gasóleo explodiu, moço. O preço do gasóleo, ou seja, o preço do diesel para a Europa, está o dobro do preço. Mas o petróleo não subiu o dobro do preço na guerra. O petróleo subiu, estava 70, foi para 85. Subiu o quê? 15%? 10%? O diesel? 20%, vai? 20. 70 daria 7, 7,15, então 20%. Subiu, o barril do petróleo subiu 20%. Só que o gasóleo dobrou 100%. Já está batendo 100%. Está chegando lá. Então o custo está muito alto. Eles vão ter que resolver aquela questão de Hormuz. Vai entrar um mundo de navio de guerra. Vai entrar da Inglaterra, da França, da Alemanha. Vai ter navio de guerra para tudo quanto é lugar ali. Da Europa inteira. Inteira. Os Estados Unidos conseguiu enfiar até a Turquia no meio do rolo. Aí ele vai virar as costas e falar assim, agora o problema é seu. Porque eu sei que precisa de petróleo daí, eu não preciso. Sei que precisa. Então você vai e fica e resolve aí, tá? Eu venho, faço cocô, peido, como é que é isso? Faço pum fedido, viro e tchau. Esse problema é teu, fica com a merda aí. Desculpa, a palavra é jocosa, mas para fazer uma coisa mais de boteca. E os líderes europeus têm algo que Donald Trump ainda precisa na guerra contra o Irã: bases, espaço aéreo e geografia estratégica. Ou seja, vocês que são as melhores pessoas que tem para fazer isso, eu estou saindo porque eu tenho que resolver Cuba e América Latina. E você vai ver, a Argentina vai virar bandeira americana, Paraguai vai virar bandeira americana e aí todos os países vão começar a ter pressão. Venezuela vai virar bandeira americana, agora vai ser Estados Unidos. O outro agora vai ser Estados Unidos. Já pensou a Argentina virar Estados Unidos? Já pensou Paraguai virar Estados Unidos? Já pensou Venezuela virar Estados Unidos? Vai criar uma inveja que todo mundo fala, eu também quero, eu também quero. Aí o Peru vira. Peru virando, o Chile fica numa pressão que ele fala assim, eu também quero. Aí Colômbia, Bolívia, esses caras são mais comunistas, Brasil, esse presidente do cão, eles vão lá tentar segurar, mas moço, os caras falam, não, eu também quero. Aí virou, filho, aí virou, se bobear até o México vira. Porque o México está na esquerda, está na canhotinha. Jornal The Daily Digest. A presidenta, que não existe, mas viva Dilma, do México critica a imobilidade das Nações Unidas diante da guerra do Irã. Foi o Lula criticar, aí ela vai e critica. Siga o mestre? O Fórum de São Paulo ainda continua vivo? Oh, e eles acreditam que ainda vão conseguir ganhar uma guerra? Oh, você começa a ver as notícias do jornal, só fica mostrando o Irã está destruindo Israel, olha as bombas que soltaram, olha os mísseis que soltaram. A guerra, eles estão jogando mísseis de milhões contra aviãozinho que custa 20 mil.
E olha lá, mal entendem a estratégia. Porque eles só trabalham com psique. Então eles estão lá fazendo com que, ai, a gente ainda está bem, a gente vai vencer, a gente vai ganhar. Aonde? Jornal Reuters. O Irã lança série de mísseis contra Israel. Republicanos dos Estados Unidos tentaram até bloquear a medida para suspender a campanha aérea dos Estados Unidos, mas não conseguiu. Dubai, Jerusalém, Ankara. Israel lançou uma grande onda de ataques contra o Teherã na quinta-feira, ontem, visando o que disse ser infraestruturas pertencentes às autoridades iranianas, porque agora que eles vão pegar as estruturas, onde estão os bunkerzinhos, onde estão os drones, para acabar com esse negócio dos drones aí. Quando se viu liberar tanto drone para voar assim? Depois que mísseis iranianos levaram milhões de israelenses a correr para abrigos antiaéreos. À medida que a guerra entre Estados Unidos e Irã entra no seu sexto dia, o conflito se alastra para além dos Estados Unidos do Golfo e chegou até a Ásia, que pegou Turquia. E está pegando Paquistão, Afeganistão, misturou tudo ali. Entende? Muito bem. Já estou fazendo uma palhinha daquelas análises que eu costumo fazer agora no outro canal. Jornal da Infomone. Ucrânia oferece expertise contra drones iranianos em troca de mísseis Patriot dos Estados Unidos. Ou seja, você me ensina como que eu abato esses drones, porque eu quero ter essa tecnologia, porque isso daí vai ser fundamental para eu rebentar a Rússia e a China, principalmente, certo? E em troca eu dou o Patriot. O Patriot não é míssil de defesa, é míssil de ataque. E aí eu te dou um monte de míssil para você rebentar as estruturas da Rússia mais ainda. Olha que negócio da China. E para a gente encerrar com chave de ouro, revista Fórum, totalmente da esquerda. Mas vamos lá, presta atenção. Exército israelense avança por terra no Líbano e Hezbollah diz que não vai render. Só que vai vir a Síria com o governo novo e vai entrar por aqui. E aí a Síria vai escolher o governo do Líbano. Escuta o que eu estou falando. Israel não vai ficar ali. Israel vai, faz o ataque, recua e faz com que outros assumam as coisas. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.